tudo isso para falar da Páscoa. Eu acho que tem um monte de gente aqui na minha rede que sabe que eu sou cristã, senão todo mundo, né? E eu lembro que ano passado eu tive um almoço com uma amiga muito querida na minha época de faculdade, que tem uma fé um pouquinho diferente da minha. E ela me questionava, ela me perguntou assim, Ju, ela super respeita a minha fé, né? E ela falou assim, Ju, eu só não entendo por que às vezes os cristãos evangélicos tentam impor tanto aquilo que eles acreditam. E aí eu expliquei uma coisa pra ela que, pelo menos pra mim, é muito verdade. Quando você sabe de alguma coisa muito boa, que pode trazer muito benefício, você não vai querer levar aquilo pra todo mundo que você ama? Então, o cristão evangélico tem uma crença, né, de que existe um plano de salvação e de que em algum momento o homem pisou na bola e por isso Deus se afastou de nós. Inclusive por isso que o mundo tá do jeito que tá. E a única forma da gente restaurar essa relação é por meio de Jesus, por meio do ato de Jesus, do sangue que ele derramou. E aí, como eu acredito nesse plano de salvação, como é que eu não vou compartilhá-lo com as pessoas que eu amo, né? Se pra mim ele é tão verdade. Por isso, toda vez que um crente virar pra você e começar a te encher o saco com a palavra, é porque ele te ama, isso é demonstração de puro amor, tá bom? Mas aí eu queria falar um pouquinho da Páscoa, porque Páscoa pra gente é tudo, é o feriado, a celebração mais importante que a gente tem. Porque a Páscoa, no primeiro momento, ela representou a libertação dos judeus do Egito, né? E teve ali toda uma questão do cordeiro que foi entregue, o sangue desse cordeiro, que já era um monte de coisa que estava sendo ensinada para o povo judeu, e com aquilo o povo foi liberto da escravidão. Já era como se fosse uma anunciação, né, para que a gente soubesse, quando o cordeiro viesse ao mundo, que a gente soubesse do que isso significava, porque o povo ia lembrar daquilo que tinha acontecido no Egito, né? E aí, quando o Cordeiro de Deus pisou sobre a terra para tirar todos os pecados do mundo, na verdade, o que Jesus fez foi derramar o sangue dele, porque era a única forma da gente se restabelecer com Deus, se religar com Deus. Religião significa religare, que significa a gente se religar com Deus. Páscoa é um momento para nós em que toda aquela libertação que tinha sido preconizada ou profetizada pelos israelitas, quando Jesus vem e ele morre na cruz e depois ele ressuscita e ele vence a morte, ele derrama o seu sangue por nós e ele vence a morte, é nesse momento em que ele, vencendo a morte, permite com que nós possamos nos achegar ao Pai. E agora, por intermédio dele, só por ele, a gente pode chegar ao Pai, só por conta do sangue dele. Então, gente, não tem celebração mais incrível. A gente reclama muitas vezes, a gente reclama de Deus, a gente reclama de um mundo caído, mas a gente não conhece esse plano. Muitas vezes eu fico pensando, né, como falar de salvação se as pessoas nem imaginam que precisam de salvação ou não concordam que precisam de salvação. Mas, por causa do amor que eu tenho pelas pessoas, eu compartilho aquilo que eu acredito. E aí, nesse momento em que a gente está vivendo uma questão de coronavírus, em que existe tanto medo por aí, esses dois significados da Páscoa são muito maravilhosos. Libertação e ressurreição. A gente está vivendo uma fase em que a gente precisa de libertação e ressurreição. Então, se essa palavra faz algum sentido para você, para pensar um pouco nesse Jesus que te amou, que me amou, ao ponto de se entregar e depois reviveu para que a gente pudesse ter vida. E fala com ele. Quem sabe está na hora de você se aproximar dele e talvez ter uma relação diferente com Deus e experimentar uma libertação e uma ressurreição que só o Cordeiro Pascal pode trazer para nós. Talvez essa palavra seja muito boba para um monte de gente. De novo, aqui é minha demonstração de amor. Mas para você não é, e você acha que alguém pode se beneficiar dessa palavra, marca aqui embaixo. Quem sabe a gente não pode fazer junto a diferença na vida de alguém, né? Então é isso aí. Fica o meu desejo de uma excelente Páscoa de libertação e ressurreição para todo mundo. Um grande beijo.